Bom dia a todos e todas. Estamos aqui, dia 13 de março de 2024, para a apresentação da defesa de dissertação da Gabriela Martins Flores, intitulada Entre Paisagens e Urbanidades, a caracterização do corredor de urbanidade Santa Maria, Rio Grande do Sul. O trabalho foi orientado por mim e orientado pela professora Raquel Vaz. Nós temos como banca externa o professor convidado Glauco de Paula Cocosa e a nossa banca interna, a professora Andréia Vale Número. Então, Gabriela, você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação da finalização. E depois a gente abre, enfim, para a banca poder fazer as suas considerações, começando pelo Cocosa, depois pela Andréia, né? Eu vou enviar um outro link de reunião para vocês pelo WhatsApp, tá? E depois a gente vai para o outro para fazermos a avaliação da Gabriela. A gente sai desse grupo e depois a gente retorna para cá, tá certo? Uma boa apresentação, Gabriela. Obrigada. Vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo? Obrigada. Sim? Então, tá vendo aqui? Obrigada. Então, eu sou a Gabriela Martins Flores. Sou orientada, então, pelo professor Luiz Guilherme Aita Pipe, orientada pela professora Raquel Vaz, e tenho como título da dissertação Entre Paisagens e Urbanidades, a caracterização do corredor de urbanidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, a minha dissertação ela é dividida em 7 capítulos, sendo o primeiro capítulo, ele é uma introdução à temática, e trazendo os objetivos específicos, o objetivo geral, como se estrutura essa dissertação. E os capítulos 2, 3, 4 e 5 são procedimentos metodológicos que são estruturados em artigos. Então, para cada um deles tem um objetivo específico, um procedimento metodológico, e ele é abordado com uma introdução, a explicação do método, os resultados desse método e uma pequena síntese. O capítulo 6, então, vai fazer uma conexão desses 4 capítulos, trazendo as considerações finais da dissertação, e o capítulo 7 vai falar sobre as referências bibliográficas da dissertação. Então, no capítulo 1, a introdução, eu trago como uma apresentação do campo de estudo, que é a paisagem, da temática de estudo, que é o corredor de urbanidade, da área de estudo, que é Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e do objeto de estudo, que é o corredor de urbanidade de Santa Maria. A justificativa desse estudo é que, com as expansões urbanas contemporâneas do século XX e XXI, as cidades passaram a cada vez mais apresentar planos diretores e legislações de planejamento urbano. E dentro dessa legislação, tem algumas que possuem uma área intitulada Corredor de Urbanidade. E esse corredor de urbanidade nada mais é do que aquele que vai conectar as descentralizações urbanas, que é fruto dessa espacialização urbana contemporânea, que nada mais é do que descentralizar o centro histórico e criar novos centros urbanos, então novos polos na cidade, e esse corredor de urbanidade vem para conectar elas. Além disso, esse corredor, então, ele se desenvolve a partir de um eixo estruturante, então rodovias, avenidas e ruas, e que ele visa a miscigenação do solo, a verticalização, a grande verticalização e o grande adensamento das cidades. Escolhe-se Santa Maria por ser uma cidade de porte médio, que apresenta essa área de corredor de urbanidade, e que faz por Santa Maria ser uma cidade que tem paisagens cênicas e intrínsecas, com os morros da Serra Geral, localizada nessa depressão central, com a transição de biomas do Mata Atlântica do Pampa, a paisagem urbana de Santa Maria, ela tem muitos confrontamentos entre a paisagem natural e a paisagem construída, e o corredor de urbanidade é um que evidencia essas relações, uma vez que ele abrange desde áreas bem desenvolvidas, centralizadas e adensadas, e áreas que estão em desenvolvimento, então, entre centros urbanos.
foram levantados alguns questionamentos, então, a respeito de entender esse corredor de urbanidade, como identificá-lo, como caracterizá-lo, as relações dele com a paisagem natural, com a paisagem urbana da cidade, se ele transforma a paisagem, ou a paisagem o transforma, e como pudesse mensurar valores da paisagem para esse corredor de urbanidade, atendendo a um objetivo geral, que é caracterizar a paisagem do corredor de urbanidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Com objetivos específicos, então, tem-se 4 objetivos específicos, como eu comentei, cada um corresponde a um método, e cada um corresponde a um capítulo da dissertação, então, separado por cores, para ficar melhor de entendimento. Então, o objetivo específico 1 é entender os conceitos e discussões pertinentes dos assuntos abordados na pesquisa. Então, traz a revisão de literatura com um aporte teórico documental, com reflexões sobre a paisagem, corredores de urbanidade. O objetivo específico 2, então, é analisar e compreender a caracterização espaço-territorial dos corredores de urbanidade, visando o quê? Compreendendo qual é o conceito do corredor de urbanidade, visa se espacializá-lo e entender como ele se comporta no território. Então, esse capítulo 2, ele vem para mostrar corredores de urbanidade no Brasil, a partir de 5 cidades brasileiras, fazendo um comparativo de características multiscalares. O capítulo 3, então, o objetivo específico 3, desculpa, ele vem para, entendendo o conceito do corredor de urbanidade e entendendo como ele se espacializa, traz-se para Santa Maria, então, para fazer uma caracterização e análise territorial legislativa, tendo como base o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, para entender as relações do corredor de urbanidade, que é o objeto de estudo de Santa Maria, em relação à paisagem, em relação à cidade, então, numa escala meso, trazendo, então, mapas temáticos, como metodologia, fotointerpretação, resultando em um mapa síntese que vai identificar unidades de paisagem. Essas unidades de paisagem são as áreas homogêneas desse corredor de urbanidade, com o objetivo específico 4, são analisadas, aproximadas, identificadas e caracterizá-las quanto à paisagem, para poder mensurar uma urbanidade e identificar pontos de visuais de paisagem, que vai trazer uma visão da paisagem, uma análise a partir do observador, então do pedestre inserido nesse corredor de urbanidade. Traz como metodologia o catálogo da paisagem do Parque Sarmiento, em Córdoba, na Argentina, trazendo 3 etapas dele, que é aproximação, identificação e caracterização. Então, o objetivo específico 2, o capítulo 2, ele vai trazer a revisão de literatura com o objetivo específico 1, que é trazer reflexões sobre essa paisagem, esses corredores e a urbanidade. Então, trouxe conceitos da paisagem, entendendo ela no cenário de paisagem urbana, que é o cenário que está inserido nesses corredores de urbanidade. Então, ela como um conjunto de ruas, como espaços livres, como um conjunto de ruas, espaços livres e edifícios, que vão mostrar esse grau de transformação da paisagem natural a partir da ação antrópica. A paisagem, ela pode ser um instrumento, e ela pode ser analisada a partir de visuais da paisagem, então, do ponto de vista de um observador, do pedestre, também a partir de uma formação de unidades de paisagem, então, que são essas áreas homogêneas no território, a partir de uma sobreposição de mapas, e também a partir de catálogos da paisagem. Na dissertação, então, essas metodologias foram utilizadas, e o catálogo da paisagem utilizado é o Parque Sarmiento. Aqui tem uma fotografia, então, de como é uma das metodologias dele, que é apresentar, então, fichas de caracterização, e que ele abrange 5 etapas: aproximação, identificação, caracterização, valoração e avaliação da paisagem, para trazer um planejamento dessa paisagem com conservação, preservação, requalificação dela. Depois traz conceitos de urbanidade, então entendendo que a urbanidade ela é a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista, e que ela é percebida na paisagem da rua, da calçada, dos espaços livres, do cotidiano. A urbanidade também ela vem querendo trazer mais vitalidade urbana e qualidade de vida para os pedestres, nessas descentralizações. Então, não apenas no centro histórico da cidade, mas também nesses outros polos, nessas outras descentralizações e multifocos urbanos, trazendo, então, uma rede de conectividade entre si. A urbanidade também pode ser um instrumento de análise, então, ela tem alguns valores que caracterizam essa vitalidade urbana, que é a diversidade dos solos, elementos atratores, a diversidade construtiva, a verticalização, área dos lotes, espaços potenciais, espaços livres de lazer e recreação, interface com a ecologia, interface com recursos hídricos, que acabam por qualificar essa urbanidade
em relação à paisagem. E, por último, os corredores de urbanidade, então, entendendo eles como essa macrozona ou zona dos planos diretores, que é basicamente um corredor estrutural da cidade, que vai visar a miscigenação do solo, a grande verticalização, então trazendo cenários emblemáticos para visual da paisagem, e o adensamento. Então, no capítulo 3, atendendo o segundo objetivo específico, traz-se então a espacialização desses corredores de urbanidade para entender como eles se encontram no território, a partir de uma espacialização de corredores de urbanidade de 5 cidades brasileiras, fazendo uma caracterização multiescalar comparativa. Então, a metodologia é caracterizar e compará-las quanto à contextualização das cidades, quanto à legislação, quanto à estruturação morfológica, quanto à percepção da paisagem, resultando numa ficha comparativa da paisagem a partir de elementos visuais desses corredores de urbanidade. Então, foi escolhidas 5 cidades, Porto Alegre, Balneário Camboriú, Curitiba, Rio de Janeiro e Vitória, que têm esses corredores de urbanidade, com nomenclaturas diferentes, cada uma com as suas peculiaridades, mas que conseguiu se espacializar eles no território. Então, aqui mostra a espacialização deles e a relação de que essas cidades possuem unidades de conservação e proteção ambiental muito significativas. Como resultados, então, traz-se a contextualização da cidade, então, a comparação entre elas, gerando-se quadros, entendendo que elas possuem diferentes escalas. Quanto à legislação, então, entendendo que cada uma dessas cidades, com seus planos diretores, tem um tipo de nomenclatura para o corredor de urbanidade, eles encontram consolidados, possuem abrangências diferentes, áreas diferentes de inserção territorial, possuem incentivos de uso do solo para essas áreas, e principalmente que eles visam essa livre altura, então a verticalização sem limitações, e também em planos de conservação da paisagem, então há essa proteção de áreas naturais das cidades. Também quanto à estrutura morfológica, entendendo que que esses corredores de urbanidade, quanto ao seu eixo estruturante, eles possuem características peculiares, mas em geral, ambos eles possuem ciclovia ou ciclofaixa e corredor de transporte público, então trazendo essa relação de que o corredor de urbanidade está atrelado à mobilidade alternativa para o pedestre. E, por último, quanto à percepção da paisagem, trazendo, então, a relação do corredor de urbanidade com os espaços livres de lazer e recreação, que, sim, eles conectam esses espaços também com elementos cênicos da paisagem, que são as mais intrínsecas paisagens das cidades. Então, Porto Alegre tem-se a relação do corredor de urbanidade com a Orla do Guaíba, com o Parque Farroupilha, a Redenção, Balneário Camboriú com a Orla da praia, Curitiba com a rede de parques, com o Jardim Botânico da cidade, o Rio de Janeiro, então, com as paisagens do Pão de Açúcar, do Corcovado, do Parque Nacional da Tijuca e da Baía de Guanabara, e Vitória com a Orla da Praia, com a Ilha da Fumaça e a Serra e os Morros da Serra. Os resultados, então, desse método são essa ficha de caracterização, entendendo, então, a espacialização do corredor de urbanidade de cada cidade, e trazendo, então, alguns pontos de visuais para mostrar, então, que áreas do corredor de urbanidade onde não tem essas relações com espaços livres de recreação e áreas naturais, trazem, então, essa grande verticalização e não está tão trazendo urbanidade para o pedestre, ao contrário dessas áreas com essa relação da paisagem natural. Então, entendendo como o corredor de urbanidade se conceitua e como ele se espacializa no Brasil, entra-se na área de estudo que é a cidade de Santa Maria, trazendo, então, o corredor de urbanidade de Santa Maria. Traz, então, uma caracterização e uma análise territorial legislativa do corredor de urbanidade de Santa Maria, trazendo como metodologia, então, a inserção da área de estudo e os mapas temáticos. Então, foram caracterizados mapas temáticos quanto a legislações de planejamento urbano, quanto atributos censitários, quanto atributos biofísicos, quanto às áreas naturais e de lazer, e quanto à urbanização, resultando, então, em 2 resultados. O primeiro é um quadro geral desse cenário e das características gerais do corredor de urbanidade de Santa Maria, a partir de uma escala meso, então, dele para com a cidade, e da cidade para com ele, em relação à paisagem. E o outro resultado é a sobreposição de alguns mapas temáticos que vão resultar em unidades de paisagem desse corredor de urbanidade. Então, a área de estudo é Santa Maria, que está localizada, então, no sul do Brasil, no centro do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, no seu perímetro urbano,
E que esse corredor de urbanidade, então, ele ocupa uma extensão linear, né? Então, um corredor estruturante da cidade que conecta de oeste a leste e a sul da cidade. E ele abrange uma área de 6,12 km quadrados, que corresponde a 4,56% do perímetro urbano de Santa Maria. É uma parcela relativamente pequena, mas ele tem um grande impacto no cenário da paisagem, uma vez que ali estão concentradas as maiores verticalizações da cidade, um grande adensamento, e que ele acaba por conectar, então, o surgimento desses polos, desses novos centros, a leste, a oeste e a sul da cidade de Santa Maria. Então, aqui traz um exemplo, uma fotografia exemplo do corredor de urbanidade. Aqui nós temos a Avenida Presidente Vargas, então, na região central do corredor de urbanidade e na região central de Santa Maria. Então, uma verticalização bem expressiva, e essa conexão, então, com as relações dele com a paisagem natural dos Morros da Serra de Santa Maria. Outra fotografia vai mostrar, então, a descentralização dessa área. Então, visto o corredor de urbanidade entre centros. Aqui nós temos, então, o centro, a área mais central de Santa Maria, então, dessa verticalização, e aqui nós temos o corredor de urbanidade se portando como um corredor estrutural na parte de rodovias, e as relações deles com as paisagens natural dos Morros da Serra. Então, o procedimento metodológico, os mapas temáticos, primeiro caracterizou-se quanto às legislações de planejamento urbano, então trazendo o corredor de urbanidade especializado em macrozona, ele é a macrozona A do plano diretor de Santa Maria, e dentro dele tem 7 zonas do plano diretor também. Para cada uma dessas zonas, tem-se índices legislativos incentivando adensamento, a livre verticalização, usos dos solos, então, que são incentivados, entendendo que incentivam-se uso de misto, né, residencial multifamiliar, comércios e serviços, e que proíbe-se o uso industrial e o uso rural para essa área do corredor de urbanidade. Além disso, entre essas zonas do corredor de urbanidade, tem-se áreas de preservação e de conservação natural estipuladas, então, pelo plano diretor, né, como áreas especiais naturais, e que para essas zonas tem índices legislativos diferentes. Depois caracterizou-se quanto ao índice de aproveitamento e adensamento, entendendo que o corredor de urbanidade possui os maiores valores de índice de adensamento, e que, quanto à altura máxima permitida, o corredor de urbanidade tem a livre verticalização. Então, não tem limites de altura. O que vai limitar a altura das edificações é a área do lote, a testada do lote e os recuos em função da lei de uso e ocupação do solo. E que a região leste de Santa Maria, então, e também do corredor de urbanidade, tem, então, a altura controlada a partir do Comar, que vai limitar em função das rotas de aeronaves por estar localizado próximo à base aérea e ao aeroporto de Santa Maria. Depois, então, caracterizou-se quanto aos atributos censitários, então, entendendo os bairros que abrangem o corredor de urbanidade, e as suas respectivas densidades demográficas, entendendo que a região central de Santa Maria, do corredor de urbanidade, é aquela que tem maior adensamento e maior densidade demográfica, mas que assim que se dispersa do centro, ainda tem áreas em processo de consolidação e desenvolvimento, mas que acabam por evidenciar, então, esses novos polos da cidade, então, a oeste, a sul e a leste de Santa Maria. E depois, quanto à caracterização dos atributos biofísicos, entendendo, então, o relevo e a declividade do corredor do corredor de urbanidade para com Santa Maria, entendendo as relações de que o corredor está numa área mais de menores declividades, de 0 a 20%, mas que, em função de ser regido por corredores estruturantes, então, rodovias, grandes avenidas e ruas principais da cidade, né, mas com grande mobilidade de transporte, mas que nos limites do corredor de urbanidade tem-se grande interface com a paisagem natural. Então, tem-se interface e visibilidade dos Morros da Serra Geral, então, entendendo também da coxilha do acampamento, da área central de Santa Maria, e também dos morros do Mariano da Rocha e do Cerrito, mas abaixo do corredor de urbanidade, então, a sul, né, do corredor de urbanidade, e que tem grande interface, por mais que ele não abranjam
a área do corredor de urbanidade tem grande interface de visibilidade, de percepção da paisagem. Depois, então, trazendo os biomas, então, a presença do bioma Mata Atlântica e essa transição para o bioma a presença do bioma Mata Atlântica para a transição do bioma Pampa, e também a presença de vários recursos hídricos na região de Santa Maria e no corredor de urbanidade, mas que eles se evidenciam dentro dos lotes, uma vez que nas rodovias eles estão canalizados, né, enfim, mas que se evidenciam nessas relações dentro do lote privado, então, da área do corredor de urbanidade. Destaca-se a relação dele, então, com Arroio Cancela, com Arroio Cadena, e também com o rio Vacacaimirim, por mais que não abranja ele, mas, então, os seus afluentes e abrangendo essa área de terraços fluviais decorrente da formação geomorfológica onde está localizado o rio Vacacaimirim. Então, depois caracterizou-se quanto às áreas naturais e de lazer, entendendo aquelas que são estipuladas pelo plano diretor. Então, as relações do corredor de urbanidade com o aquífero arenito basal, na região oeste de Santa Maria, com o Arroio Cadena Cancela, então, cortando o corredor de urbanidade nessa região central e entre zonas do plano diretor, com a relação da zona de morros, então, do Morro do Mariano da Rocha e do Cerrito, a norte, então, com a subbacia do rio Vacacaimirim, e que também foi especializados, então, os espaços livres de lazer e recreação. Entendendo que Santa Maria possui praças, parques de bairro e parques setoriais, mas que no corredor de urbanidade tem-se apenas 6 praças. E essas praças estão 3 localizadas a oeste e 3 na região central. Então, na região sul, na região leste do corredor de urbanidade, não tem-se interface direta na área com espaços livres de lazer e recreação. Depois, quanto à caracterização da urbanização, então, trazendo o uso do solo a partir do MAP Biomas, para entender que o corredor de urbanidade está localizado nessa área de grande urbanização, mas que tem algumas interfaces, então, com áreas de formação campestre, formação florestal e mosaico de usos, trazendo uma contraposição, então, uma vez que a legislação proíbe esses usos rurais, mas que nessa região aqui, mais centro-leste da cidade, tem-se grande interface com essas áreas de formação campestre, florestal e mosaico de usos. Então, como resultados, traz-se um quadro de caracterização que vai resumir esses aspectos que eu acabei de falar para cada um nos mapas temáticos, né? Trazendo, então, um quadro resumo. E também, o outro resultado é a sobreposição dos mapas temáticos macrozonas, zonas, densidade demográfica, áreas naturais e de lazer, índice de aproveitamento e altura máxima permitida, formando, então, sobrepondo eles em camadas, formando no mapa síntese unidades de paisagem. Então, identificou-se 4 unidades de paisagem. A primeira, a unidade de paisagem 1, está localizada a oeste de Santa Maria. A unidade de paisagem 2 está localizada na região central de Santa Maria. A unidade de paisagem 3, a sul do corredor de urbanidade. E a unidade de paisagem 4, a leste. Entendendo que entre corredores de urbanidade, entre a unidade de paisagem 1 e 2, tem-se uma área de conservação, que é do Arroio Cadena Cancela, que também acontece entre a unidade de paisagem 2 e 3, e algumas áreas de conservação dentro da própria unidade de paisagem, então na unidade de paisagem 2, na unidade de paisagem 3, associadas ao Arroio Cadena Cancela e à subbacia do rio Vacacaimirim. Então aqui eu trago uma fotografia que vai mostrar a unidade de paisagem 1. Ela está localizada, então, como eu comentei, no oeste de Santa Maria. Ela se estrutura a partir da rodovia da BR-287, e ela é a terceira unidade de paisagem maior do corredor de urbanidade. Ela se caracteriza, então, por ser um novo centro consolidado de Santa Maria, mas que se caracteriza pela baixa verticalização, um baixo densamento, com uso residencial, pequenos comércios, de uso misto. E que essa rodovia acaba por trazer cenários de que não tem grande qualidade de vida e vitalidade urbana para o pedestre, por não
possibilitar essa grande conexão entre os dois lados do corredor de urbanidade, e que também é caracterizada por esse grande fluxo intenso de veículos de transporte de carga, de grandes velocidades, mas que, em contraponto, ela, por ter uma grande largura caixa viária, ela permite grandes visibilidades somada, né, à baixa verticalização, ela permite grandes visibilidades da paisagem. Então, conseguindo observar paisagens dos morros da serra, e no outro sentido do corredor de urbanidade, conseguindo ver, então, as coxilhas e o pampa da formação oeste de Santa Maria. Depois, a unidade de paisagem 2, ela é a maior unidade de paisagem. Ela está localizada, então, na região central de Santa Maria, e ela já tem um outro cenário. Ela tem uma presença de grande verticalização, então as maiores edificações estão localizadas nessa área, chegando até 24 pavimentos mapeados em 2023. E que essa área, então, ela já está mais bem consolidada, bem adensada, mas que ainda apresenta edificações de 1, 2 pavimentos, e que isso acaba mostrando um cenário de transformações da paisagem. Então, tem muitas edificações em construções, substituindo essas edificações de 2 pavimentos por edificações de mais pavimentos. Tem grande interface, então, aqui nessa fotografia pode-se ver a Avenida Medianeira, que é uma das principais avenidas desse corredor, dessa unidade de paisagem, junto com a Presidente Vargas, junto com a Avenida Dores, a Avenida Nossa Senhora das Lourdes, com a Avenida Ângelo Bolson, e que consegue se perceber, então, essa paisagem dos morros do Cerrito e do Morro do Mariano da Rocha, essa relação direta com essa área. Se caracteriza, como também uma área de grande miscigenação do solo, né, com grande diversidade de usos do solo. Depois, a unidade de paisagem 3, ela é aquela que está localizada a sul do corredor de urbanidade, e ela é aquela que, então, é com a menor unidade de paisagem, e ela é uma área que está em desenvolvimento, está em adensamento e consolidação, mas encontra-se com grandes lotes e caracterizada por áreas residenciais, mas conhecida na cidade por ser aquela área que tem grandes comércios, e então tem grandes atacados, supermercados, comércios agrícolas, de grandes maquinários agrícolas, de veículos, entre outros, e é caracterizada pela BR-392 e pela Avenida Elvio Basso. Então, ela se caracteriza por esse baixo adensamento, por essa baixa verticalização, mostrando, então, edificações como pavilhões, né? Então, edificações pré-moldadas para esses grandes comércios. E a unidade de paisagem 4, então, a segunda maior unidade de paisagem, está localizada a leste de Santa Maria, compreende, então, grande parte dela o bairro Camobi, mas nas proximidades, então, da Universidade Federal de Santa Maria, da base aérea, do aeroporto de Santa Maria, fazendo, então, uma interface com a Avenida Prefeito Evandro Brer, e ela tem uma área que uma parte dela mais próxima da região central, que é conformada por um cenário de rodovias dos viadutos da cidade de Santa Maria. E, como mostra essa imagem mais indo para o leste, ela se configura, então, como uma avenida, com canteiro central, com uma grande largura viária, que permite a grande visibilidade da paisagem. Então, consegue-se ver os morros da Serra de Santa Maria. E que essa unidade de paisagem ela é caracterizada, então, por estar em processo de consolidação e adensamento, mas já com comércios, serviços, edificações mistas, uso do solo residencial e com a presença de uma diversidade do solo maior. As edificações variam de altura, mas predominantemente ainda é de baixa verticalização. Então, o último procedimento metodológico, que é no capítulo 5, vai trazer uma análise e caracterização da paisagem do corredor de urbanidade a partir dentro de cada uma dessas unidades de paisagem, entendendo as suas relações de cada uma delas, suas peculiaridades, particularidades, potencialidades, fragilidades, e também a partir do ponto de vista do observador, do pedestre inserido nesse corredor de urbanidade. Então, traz como metodologia aqui o catálogo da paisagem de Córdoba, do Parque Sarmiento, na Argentina, trazendo 3 etapas dele das 5, que é a aproximação, identificação e caracterização. Toma uma água. A etapa de aproximação, então, ela vai trazer uma
caracterização dos aspectos gerais de cada uma dessas unidades de paisagem, espacializando em mapas temáticos, então, da tipologia viária, do uso do solo, do adensamento, da verticalização de áreas naturais, para compreender essas potencialidades e fragilidades e o cenário da paisagem de cada uma dessas unidades de paisagem. Depois, a segunda etapa é identificar em cada uma dessas unidades 2 pontos de observação, que foram nomeados como PVP, que é ponto de visual da paisagem. Então, para cada uma delas terão 2 pontos, resultando, então, em 8 pontos de observação do pedestre. E essa metodologia, que é identificar esses pontos, abordou-se diferente do catálogo, uma vez que no catálogo da paisagem do Parque Sarmiento é um parque, então uma área mais restrita, e aqui está se trabalhando com um corredor de urbanidade, uma grande extensão linear. Então, para poder identificar 2 pontos de caracterização, utilizou-se do processo da análise hierárquica, o HP, com decisão de multicritério, para mensurar a urbanidade desse corredor de urbanidade. Então, mensurando a urbanidade, a partir de critérios, conseguiu-se identificar áreas de alta urbanidade, média urbanidade e baixa urbanidade. Os pontos de observação foram inseridos no menor e no maior, de maior urbanidade, para cada uma das unidades de paisagem. E daí, depois, na terceira etapa, então, utilizou-se da caracterização desses pontos de visual da paisagem para fazer uma fotointerpretação com fichas de caracterização, avaliando quanto a componentes da paisagem, o uso do solo e os planos de visibilidade. Então, o que o observador, através de uma fotografia panorâmica inserida nesse ponto, tirada a 1,50 m do solo, o que o observador consegue enxergar, o que ele consegue perceber de componentes da paisagem, o que ele consegue perceber a partir do uso do solo, do corredor de urbanidade, e os planos de visibilidade. Os planos de visibilidade foram escolhidos de 150 a 300, 300 a 600 e além de 600 metros de visibilidade. A partir disso, então, são as paisagens mais longe que consegue-se observar. Como resultados, então, tem-se a caracterização do cenário da paisagem do corredor de urbanidade e um comparativo entre as unidades para entender as particularidades de cada uma delas. Então, na etapa 1, que é de aproximação, tem-se a espacialização desses mapas temáticos, então, da tipologia viária, que vai trazer, então, uma classificação das ruas de cada uma das unidades de paisagem, o uso do solo, que foi mapeado cada um dos lotes do corredor de urbanidade, então, de cada uma dessas unidades de paisagem, e foram encontrados 16 usos do solo diferentes. Depois, também dos lotes, espacializou-se o adensamento deles, a verticalização, encontrando de 0 a 24 pavimentos, e as áreas naturais, então, mapeando as áreas de conservação e preservação, e os espaços livres de lazer e recreação, e os recursos hídricos de cada uma das unidades de paisagem desse corredor de urbanidade. Espacializou-se esses mapas, conseguiu-se, então, aprender a paisagem em planos horizontais, em mapas temáticos, e na dissertação trouxe cada um deles separados, trazendo, então, as discussões de cada um, resultando em fichas resumos para cada unidade de paisagem. Aqui eu trago, então, essas fichas resumos. Então, na unidade de paisagem 1, tem-se a localização dela, então, a oeste de Santa Maria, a classificação da sua tipologia viária, então, destacando que ela é regida pela... o eixo estruturante é a BR-392, então nós temos um cenário de BR, onde é separada as pistas, né, pela essa divisória de concreto, então não possibilita a interface do pedestre, então é uma baixa vitalidade urbana para o pedestre nessas áreas, com insegurança em função da grande velocidade dos veículos e do tráfego intenso de transporte, e principalmente transporte de carga. As demais ruas, então, com outras características, mas também com avenidas com transporte coletivo, e que também foi especializado as áreas de lazer naturais, de lazer e recreação do corredor de urbanidade. Então, as áreas de conservação, ela abrange a área do aquífero arenito basal, na extremidade oeste, a interface com o Arroio Cadena, então, uma avenida que tem grande interface com esse corredor,
corredor hídrico, e que foi espacializado também os espaços livres de lazer e recreação. Essa unidade possui 3 dos 6 corredores de espaços livres de lazer e recreação, então são 3 praças do corredor de urbanidade. Elas estão localizadas nessa extremidade oeste, e elas, então, são a Praça Pedro Custódio Barbosa, a Praça Eloy José Petri e a Praça dos Gêmeos, que se caracterizam, então, como praças de contemplação, com grande e de recreação, com grandes arborizações e gramíneas. Entendendo, então, que na área privada, né, nos lotes, tem uma pouca miscigenação do solo, então ela é 70% corresponde ao uso residencial, seguido por pequenos comércios e por uso misto, a presença de grandes vazios urbanos, e que o adensamento se encontra de baixo a médio adensamento dessas áreas, mas que a verticalização, então, ela é majoritariamente com 97%, ela é de até 2 pavimentos, então uma baixa verticalização, que acaba por permitir, então, grandes visuais da paisagem, né, da paisagem natural, então, das paisagens intrínsecas de Santa Maria. Depois a unidade de paisagem 2, então trouxe a localização dela na região central, essa classificação da tipologia viária, entendendo que ela é regida pelas avenidas Presidente Vargas, Dores, Medianeira, Lourdes e a Ângelo Bolson, e que elas se configuram como avenidas com canteiro central, tem uma maior permeabilidade do pedestre, né, de atravessar e ter essa conexão com maior vitalidade para o pedestre. Quanto às áreas naturais de lazer e recreação, então, que essa unidade de paisagem ela faz interface com o Arroio Cadena Cancela e com a zona de morros, e que as outras 3 praças do corredor de urbanidade localizam-se nelas. Então, ela abrange a Praça do Ipiranga, o Largo São Frei Pio e o Largo da Locomotiva, que são o Centro Integrado de Cultura Evandro Ber. Nelas tem a Biblioteca Pública Municipal, o Museu de Arte de Santa Maria e o Arquivo Histórico, configurando, então, como uma unidade de paisagem que tem elementos culturais e elementos que não tem nas outras unidades de paisagem, com maior diversidade do solo, por mais que ela esteja mais de 50% residencial, ela ainda apresenta grandes comércios e usos mistos. Ela tem também alguns vazios urbanos, mas não tão significantes em área. Ela tem um grande adensamento, então a área mais adensada do corredor de urbanidade é essa UP2, e as maiores verticalizações estão nela. Por mais que ela seja 74% de até 2 pavimentos, as maiores verticalizações estão localizadas tangenciando o eixo estruturante dessa unidade de paisagem no corredor de urbanidade. Então, chegando até 24 pavimentos. A unidade de paisagem 3, então, ela é a menor unidade, aquela localizada a sul do corredor e de Santa Maria. A tipologia dela, então, é a BR-392. Ela tem grande fluxo de transporte de carga e intenso de veículos, então acaba por não ter permeabilidade por pedestre e acaba sendo um lugar inseguro. Mas quanto mais ela se aproxima da região central, ela tem a Avenida Elvio Basso. E destaca-se que essa é uma das 2 ruas que possui, então, no corredor de urbanidade, ciclovia. Então, ela tem esse espaço de mobilidade alternativa para o pedestre, então, contrapondo esse cenário, né, nos seus extremos, de que uma hora ela promove esse espaço para os pedestres e na outra não. Depois, quanto a áreas naturais de lazer e recreação, ela abrange o Arroio Cadena Cancela, não tem espaços livres de lazer e recreação, uma baixa miscigenação do solo, predominantemente residencial, seguida pelos grandes comércios, pelos uso misto e por apresentar grandes vazios urbanos, no sentido de que são grandes lotes, né? Então, os vazios urbanos são consideráveis. E pelo baixo e médio adensamento, tem-se ainda uma preservação natural maior dessa área de formação florestal, enfim. Quanto à verticalização, então, ela é 98% de até 2 pavimentos, configurada por aquele cenário de pavilhões de estruturas pré-moldadas. Na unidade de paisagem 4, então, a última unidade é aquela a leste, ela vai trazer, então, uma tipologia viária à Avenida Prefeito Evandro Brer. Então, em um momento, ela é rodovia,
trazendo o cenário dos viadutos, então, que não tem nada de vitalidade urbana para o pedestre, então não tem permeabilidade, é um lugar inseguro para o pedestre, mas que ao passo que se aproxima da região mais do extremo leste, ela se transforma na maior avenida que tem 6 faixas de rolamento, uma que passa o transporte público, tem esse caráter de avenida com arborização e que promove essa maior permeabilidade por pedestre. Destaca-se a outra rua que tem ciclovia, então a Avenida Roraima, que vai conectar então até a Universidade Federal, que possui a pista multiuso e se comporta como um parque setorial. Então, por mais que nessa unidade de paisagem não tenha áreas de lazer e recreação, esse trajeto e esse incentivo a ir até a universidade acaba por transformar ela nesse espaço livre de lazer e recreação da região leste de Santa Maria. Tem-se grande interface, então, com recursos hídricos no interior dos lotes, uma vez que apresenta grandes vazios urbanos e que tem uma miscigenação média-alta, miscigenação do solo, apresentando, então, majoritariamente uso residencial, seguido pelos vazios urbanos, pelo comércios e uso misto. O adensamento, ele está mais situado no médio adensamento, e a verticalização, ela é maior, com 89% sendo de até 2 pavimentos, mas que ela apresenta já uma verticalização um pouco mais significativa de até 10 pavimentos nessa região. Lembrando que é a área que tem restrição de altura em função do aeroporto e da base aérea de Santa Maria. Então, a segunda etapa, que é a identificação, traz a identificação de pontos de visual da paisagem para cada uma dessas unidades de paisagem, tendo a urbanidade como forma de identificar, né, então como instrumento de análise, a partir do processo de análise hierárquica, HP, com decisão de multicritério, mensurando um índice de urbanidade. Então, além de identificar os pontos visuais da paisagem, consegue-se dizer, nesse corredor de urbanidade, quais são as áreas de baixa, de média e de alta urbanidade, para entender se esse corredor de urbanidade, ele é de urbanidade. Então, o primeiro passo foi escolher essas variáveis, então, de urbanidade quanto à vitalidade da paisagem, então, diversidade, elementos atratores, densidade construtiva, verticalização, área dos lotes, espaços potenciais, espaços livres da recreação, interface com a ecologia, interface com os recursos hídricos. Para cada uma delas especializou-se, foi feito análises no ano de 2023, mapeando esses lotes, de cada um dos lotes das unidades de paisagem, depois atribuindo pesos, valores quanto ao grau de importância dessas variáveis para conformar os critérios de uso do solo e o critério de espaços livres. Cada um desses pesos, então, foram comparados entre si numa matriz de comparação, parte do método da HP, e que ponderou-se pesos para esses mapas. Então, cada um desses critérios possui maior peso e foram espacializados, então, utilizando o ArcMap para espacializar esses mapas, entendendo que em vermelho temos os baixos valores de urbanidade, o médio, valores médios de urbanidade, o amarelo, médio, valores de urbanidade, e o verde, altos valores de urbanidade. Então, para cada um dos critérios, espacializou-se esses mapas e resultou-se nesses grandes critérios, que é o uso do solo e os espaços livres. Entendendo, então, num cenário geral do índice de urbanidade, que o corredor de urbanidade tem baixa urbanidade. Tem poucas áreas que são de média urbanidade, então, com esse verde meio amarelinho. São poucas áreas, então, poucos quarteirões que fazem interface com essa média urbanidade, e que apenas um quarteirão, que é esse aqui, na área central do corredor de urbanidade, possui alto índice de urbanidade. Ele está atrelado a um parque de recreação, que é de conservação também, que é o Parque Municipal Vicente Pallotti, atrelado à paróquia Schoenstatt. Então, ele é o único do corredor de urbanidade que possui alta urbanidade. Em função disso, para elencar os pontos de visuais da paisagem, que era no menor e no maior valor de urbanidade, teve que se usar de outro critério, que é o cenário da verticalização. Então, naqueles que não tinham maior urbanidade, como, por exemplo, a unidade da paisagem 1, que tem só baixa, pegou-se um ponto que tem baixa verticalização e mais alta verticalização da sua unidade de paisagem. Então, a última etapa é a caracterização dos pontos de visual da paisagem de cada uma das unidades. Elaborou-se essas fichas conforme o catálogo do Parque Sarmiento, e que traz, então, a espacialização de onde se situa esse ponto,
os raios de visibilidade desse ponto, então, de 150 a 300, 300 a 600 e mais de 600 metros, e que consegue-se ter, então, a partir da fotografia panorâmica, a identificação dos usos do solo, a identificação dos componentes da paisagem, então, identificando cercas, muros, o relevo, se tem recurso hídrico nesse ponto, se tem monumentos artísticos, que tem, enfim, alguns componentes da paisagem, e também os planos de visibilidade, então, para entender o que consegue se perceber da paisagem. Aqui na unidade de paisagem 1, então, tanto o PVP1 quanto o PVP2, consegue-se ter essa grande visual da paisagem dos outros planos, em função de ter baixa verticalização e da rodovia ser larga, né? Então, possibilitar essa visibilidade da paisagem, tanto dos morros da serra, quanto das coxilhas do Pampa. Depois, então, a unidade de paisagem 2, com o PVP3 e o PVP4, consegue-se entender a diferença de cenário, onde a paisagem está mais enquadrada pelas edificações de maior verticalização, maior adensamento, então não consegue se perceber todos os planos da paisagem e não tem-se essa grande interface com a permeabilidade visual das paisagens intrínsecas de Santa Maria. Mas, como tem um único ponto de alta urbanidade, é aquele onde, por mais que tenha essa verticalização, essa grande verticalização, faz grande interface com áreas de lazer e recreação, com a vegetação, com áreas naturais, com recursos hídricos, com monumentos artísticos, com feiras de comércio, então, espaços efêmeros que qualificam o espaço, dão vitalidade urbana para o pedestre. Na unidade de paisagem 3, então, com baixas urbanidades, traz-se essa baixa verticalização, baixo adensamento, mas consegue-se ter grande permeabilidade visual da paisagem, por mais que ela está localizada a sul, consegue-se ver, então, os morros da Serra Geral de Santa Maria. Devido à baixa verticalização e a rua ser de grande largura. A última unidade de paisagem, então, o PVP7 e o PVP8 da UP4, então, apresenta essa baixa verticalização, baixo densamento, com algumas edificações mais elevadas, o que permite, então, a permeabilidade visual dos morros da Serra Geral de Santa Maria, e a interface, então, melhor com média urbanidade para o pedestre. Então, a síntese desse método trouxe aqui, então, um comparativo para dizer o que esses pontos tinham ou não tinham, apresentavam ou não apresentavam, e em relação a cada uma das unidades de paisagem. Então, quanto aos atributos biofísicos, quanto à tipologia viária, quanto aos modais de transporte, quanto ao uso do solo, quanto ao espaço edificado, quanto aos componentes da paisagem, quanto à urbanidade, então, entendendo que o corredor de urbanidade tem baixa urbanidade, e que a única que apresenta valores de alta urbanidade, e apenas um deles, é a UP2. Então, como considerações finais dessa dissertação, traz-se, entendendo que o capítulo 2, aquele que traz as reflexões dos conceitos, compreende-se o que é, consegue-se compreender o que é o corredor de urbanidade, como essa paisagem desse corredor pode ser analisada, e a urbanidade como instrumento de análise. As fragilidades e sugestões é que essa urbanidade ela poderia ser mensurada por outros critérios de vitalidade e de qualidade urbana. No capítulo 13, então, que espacializou-se outros corredores de urbanidade no Brasil para entender como eles eram espacializados, conseguiu-se compreender essas características, entendendo que para elas os corredores de urbanidade têm grande miscigenação, grande verticalização, adensamento, mas tem conectividade com centros urbanos, mobilidade urbana alternativa e conexão com a natureza. O método foi eficaz para compreender esses cenários e que sugestões seriam abranger outras escalas para mais igualitárias, então, entre cidades de médio porte, entre cidades de grande metrópolis, entre cidades de pequeno porte, para ter uma maior comparação e peculiaridades dessas áreas. Depois, então, do capítulo 4, que é o corredor de urbanidade de Santa Maria, consegue entender, então, as relações do corredor de urbanidade com a paisagem natural e a cidade, em relação à paisagem antrópica desse corredor, compreendeu-se a relação a partir desses mapeamentos temáticos dos planos horizontal, entendendo o corredor para com a cidade e a cidade com o corredor, a relação dessa paisagem. Depois, entendendo que esse método foi eficaz para entender as principais características desse corredor quanto a uma análise legislativa territorial, e que possibilitou, então, compreender seus principais aspectos e identificar unidades de paisagem. Como fragilidades e dificuldades, foi entender que o corredor de urbanidade possui baixa interface com espaços livres de lazer e recreação,
o que era muito importante para as outras cidades analisadas no método anterior. Então, acaba entendendo que o corredor de urbanidade não traz essas interfaces para o pedestre de lazer e de recreação. O corredor acaba por transformar a paisagem e cada vez mais transformará essa paisagem em função de ter vazios urbanos, em função de ter lotes ainda de 2 pavimentos, que no cenário atual de urbanização contemporânea, de especulação imobiliária, acaba por incentivar essa substituição desses prédios e ter maior verticalização, né? Substituição dessas baixas verticalizações. Então, no capítulo 5, uma última conclusão, tem-se que consegue-se compreender a paisagem tanto pelos mapas de cada uma das unidades de paisagem, mas também a partir da percepção do observador. Então, como consegue-se perceber a paisagem no nível do pedestre e ver as principais características, mensurar essa urbanidade, então entender o quanto de urbanidade tem esse corredor para o pedestre. E conseguiu-se entender também o cenário de cada uma dessas unidades de paisagem, as suas principais características. As dificuldades e fragilidades é que, então, o corredor tem baixa interface com esses espaços livres de lazer e recreação, tem grandes vazios urbanos. Esses vazios urbanos podem ser fragilidades ou potencialidades, porque podem ser fragilidades por dar possibilidade para novas verticalizações, então maiores adensamentos, assim como grandes lotes, eles permitem condomínios fechados, então que não fazem relação com o pedestre e acabam por criar barreiras para o sistema urbano, e também, mas pode ser potencial porque ele pode ser parques, eles podem ser parques, podem ser praças, podem ser áreas de conservação natural e que podem fazer interface com o pedestre. Então, também foi entendido que a urbanidade desse corredor de urbanidade ela é relativa e questionada, uma vez que foram encontrados baixos valores de urbanidade quanto aos critérios analisados. A dificuldade foi que teve que se adaptar o método para a área verticalizada e adensada, então trocando esses valores, e que o corredor de urbanidade acaba por se distanciar do pedestre em muitos trechos do corredor de urbanidade. Como referências bibliográficas, trago aqui as referências bibliográficas da apresentação, e acredito que seja isso. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Gabriela, pela defesa aí da tua pesquisa. Falar tudo isso em 50 minutos não é fácil, né? Mas, enfim, vamos passar as palavras para o Glauco Cocosa,